Para viver segundo Deus, que devemos fazer? Para viver segundo Deus, devemos acreditar nas verdades reveladas por Ele e observar os seus mandamentos, com o auxílio da sua graça, que se obtém por meio dos sacramentos e da oração. Explicação: Deus nos criou para o paraíso. Jesus Cristo se fez homem, padeceu e morreu para nolo merecer. Ora, que devemos nós fazer para o alcançarmos? Ensina-no-lo aqui o Catecismo. Viver segundo Deus, isto é, acreditar nas verdades reveladas por Ele, observar os seus mandamentos. E como podemos conseguir observar fielmente os mandamentos? Com o auxílio da graça de Deus, a qual se obtém por meio dos sacramentos e da oração. Como é que podemos conhecer as verdades que Deus nos revelou e tudo o que Ele nos ordena com os seus mandamentos? Como é que podemos conhecer e saber receber bem os sacramentos e bem orar? Com o estudo do Catecismo. Abrange o Catecismo três partes principais. Na primeira, ensina-nos as verdades que Deus revelou e devemos crer. Na segunda, faz-nos conhecer o que Deus, com os seus mandamentos, nos ordena e nos proíbe. Na terceira, instrui-nos sobre a graça, sobre os sacramentos e sobre a oração que nos obtém a graça. Prática. Só quem estuda bem o catecismo é que aprende a viver segundo Deus e, portanto, a salvar-se. Por este motivo, o seu estudo é para nós tão necessário quão importante é o alcançarmos o paraíso. O único caminho que conduz à salvação eterna é o que o Catecismo nos ensina. Estudai-o, pois, com grande diligência e com a boa vontade de pôr em prática tudo o que aprenderdes. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o espírito de pensar e obrar bem, para que nós, que não podemos existir sem vós, possamos viver segundo a vossa vontade. Assim vos pedimos pelo vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Credo, verdades da fé cristã. Capítulo 1. Mistérios principais. Sinal da Santa Cruz. Quais são as verdades reveladas por Deus? As verdades reveladas por Deus são principalmente as que estão compreendidas no Credo ou símbolo dos apóstolos, e se chamam verdades da fé porque devemos crê-las com plena fé como ensinadas por Deus, o qual não se engana nem pode enganar. Que é o credo ou símbolo dos apóstolos? O credo, ou símbolo dos apóstolos, é uma profissão dos mistérios principais e de outras verdades reveladas por Deus por meio de Jesus Cristo e dos apóstolos e ensinadas pela Igreja. Explicação. A primeira coisa que devemos fazer para viver segundo Deus é crer nas verdades reveladas por Deus. Revelar quer dizer manifestar, fazer conhecer. As verdades reveladas por Deus são as que Deus diretamente ensinou, manifestou, fez conhecer ao homem. Por conseguinte, verdades que o homem conhece, porque Deus lhas manifestou, lhas fez conhecer. Quais são as verdades reveladas por Deus? São principalmente as que estão compendiadas, resumidas no Credo, ou símbolo dos apóstolos. Quem recita o Credo professa crer nas principais verdades reveladas por Deus. Por que é que as verdades reveladas por Deus se chamam verdade de fé? Dizem-se verdades de fé por se crerem, não porque se entendam, mas porque são ensinadas por Deus, suprema e infalível verdade, que nem se engana, nem pode enganar. Cremos em muitas coisas que entendemos, quer porque nos-las ensinaram, quer porque as aprendemos por nós. Há duas espécies de verdades de fé, umas que nunca teríamos podido conhecer se Deus não nos-las revelasse, e que, mesmo reveladas, não podemos compreender, como, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade.
outras que podemos conhecer e compreender, mesmo com a razão, como, por exemplo, que Deus existe, que o bem merece prêmio e o mal castigo. Devemos crer em todas as verdades reveladas por Deus, porque Ele as ensina e propõe para crermos. Por conseguinte, mesmo as que podemos compreender, devemos crê-las, não porque as compreendamos, mas pela palavra de Deus, como verdades reveladas por Ele. Portanto, tendo-as, prestamos homenagem a Deus, que é infinitamente verdadeiro. Merece Deus ser crido na Sua palavra? Devemos nós crer em Deus revelador? Certamente. Era verdadeiramente necessário que Deus nos revelasse aquelas verdades que se devem crer? Sim, porque parte delas são sobrenaturais, isto é, superiores à nossa inteligência, já porque não as podemos entender, ainda quando não nos são ensinadas. Deus, havendo-nos destinado ao paraíso, a uma felicidade superior à nossa natureza, devia nos dar a conhecer aquilo que deseja que acreditemos e pratiquemos, a fim de ali nos admitir. Além disso, tendo querido nos salvar depois do pecado de Adão e dos nossos, devia nos manifestar muitas verdades sem as quais não poderíamos compreender a redenção, como o mistério da Santíssima Trindade, a encarnação do Filho de Deus, a Igreja, os sacramentos, etc. Mesmo as verdades que se podem descobrir com a razão humana nos deviam ser propostas por uma autoridade divina, porque nem todos têm tempo e meios para se aplicarem ao estudo, ao conhecimento delas. Nem teria sido suficiente a autoridade dos sábios, porque também são falíveis, e portanto teria faltado aquela certeza absoluta que se exige em assunto tão grave. Quem propõe verdades e deveres de que depende a salvação eterna deve ter uma autoridade absoluta e dar uma absoluta certeza da veracidade do que ensina. Não era possível encontrar-se isto nos homens. Por consequência, Deus revelou, manifestou diretamente aquelas verdades sem as quais não nos podemos salvar, mesmo as que a razão humana teria podido descobrir. Por isso, as verdades reveladas por Deus deve-se crer com plena fé, com toda a força da alma, sobre a palavra de Deus que as revelou. Quem não as crê, faz a Deus o maior dos ultrajes. Faz injúria grave a uma pessoa reta, a um ótimo mestre, aquele que, com a palavra ou com os fatos, lhes diz: Não vos creio, especialmente se se trata de coisas que sabem com certeza.